Produção da semana. Prazer, me chamo Patrícia, sou aqui do Pati Crochê e vim trazer para vocês a minha produção da semana. Não tanto produção, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Essa semana, gente, eu não consegui ser tão produtiva. E esse vídeo não é nem tanto sobre produção, mas sim sobre produtividade. Para lembrar vocês que nós não somos iguais. Que não é porque uma crocheteira consegue fazer 10 tapetes num dia que você também vai conseguir. E está tudo bem, tá? Não se cobre, não queira se cobrar demais. Somos humanos, somos seres humanos, não somos máquinas. E temos rotinas diferentes. Cada crocheteira tem a sua rotina, tem a sua vivência, tem a sua experiência, tem os seus hábitos. Então, nenhuma crocheteira vai conseguir crochetar como a outra, tá? Um breve exemplo. Minha mãe é crocheteira há muitos anos. Quando eu sento com ela para fazer um crochê, quando ela vem de viagem, porque ela não mora próximo, ela faz um tapetinho, esses econômicos de R$ 25, muito rápido. Muitas das vezes eu demorava um dia inteiro para conseguir fazer um único tapete, enquanto ela já tinha feito 2, 3. E eu tentava ser igual, até onde eu parei e analisei o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada no sofá, crochetando, porém eu estava levantando várias vezes. Eu levantava para poder fazer o café, eu levantava para poder fazer um almoço, eu levantava para trocar minha filha, eu levantava para dar o almoço para minha filha, eu levantava porque alguém me chamava. Então eu estava sempre levantando, eu não estava crochetando durante pelo menos uma hora inteira sem me levantar. Então, isso fez toda a diferença. E é claro, os anos de prática, né? Que a minha mãe já é crocheteira há muito mais anos do que eu. Mas vocês percebem a diferença da rotina que a minha mãe estava tendo, sentadinha ali no sofá, e a rotina que eu estava tendo, de tendo que levantar várias vezes e não me concentrar no que eu estava fazendo? Então, daí você percebe a diferença de uma crocheteira para outra. Então, muitas crocheteiras conseguem sim fazer vários tapetes durante o dia, conseguem sim fazer uma produção enorme durante a semana, porém elas tiram uma determinada quantidade de horas no dia e simplesmente sentam na cadeirinha delas de crochê e não levantam, o que não é o meu caso. Por isso, quando eu falar assim, olha a produção da semana, com esse bolo de tapete, não quer dizer que necessariamente eu fiz tudo isso em uma semana. E eu vou explicar para vocês o porquê. Esses tapetes, alguns eu já tinha feito. E outros eu só dei acabamento. Eu tirei o dia para fazer arremate. Então, ó, eu fiz um par de suplá. A gente tá meio amarrotadinho que tá dobrado, tá? Mas ele se assenta. Então, eu fiz um par de suplá, tá? Um parzinho de suplá. Foi o que eu arrematei. Eu não fiz durante a semana. Eu já tinha feito ele, mas faltava arrematá-lo. Faltava dar o acabamento. Então, eu dei o acabamento. Eu fiz um tapetinho de coração, tá? Essa semana eu fiz muito mais arremate do que produção em si. E pra vocês verem que tá tudo bem. Esse aqui também eu só arrematei, tá? Também o espiral. Gente, esses tapetinhos aqui são ótimos pra gente fazer econômico, viu? Vende muito rápido. Então, eu só fui arrematando. Esse aqui é o espiral também rosa, o espiral azul. Então, muitas das vezes, as pilhas de tapete que mostram, falando que foi a produção da semana, nem sempre. Ou sempre. Vai depender muito de crocheteira para crocheteira. Tem semanas que a gente tá um pouquinho mais mal-humorada, tem semanas que a gente não quer trabalhar, tem semanas que a gente tá um pouquinho mais cansada, tem dias que a gente acorda com dores. E tá tudo bem, tá? Fiquem tranquilas, isso acontece e é natural, completamente natural. Agora, o que realmente eu produzi essa semana, isso eu produzi, foi o meu jogo de passadeira. Eu vou colocar ele aqui na frente, pra poder tirar pra vocês. Vou deixar esse aqui bonitinho aqui, pra poder dar uma cor, porque tá sem cenário. Que é o joguinho Sara. Eu fiz o joguinho de passadeira Sara, tá? Nos tons de amarelo. Se vocês conseguirem ver, porque a luz ela dá uma certa desfocada um pouquinho.
Mas olha, se vocês conseguirem ver, ele tá com um amarelinho mais claro, um amarelinho mais escuro e o bico bem econômico, tá? Eu amo fazer esse bico, porque esse bico ele é bem econômico e é um bico simples. Pra quem crocheteira que tá começando agora, iniciante, ótimo, ótimo bico, ótimo jogo, tá? Então eu fiz o jogo de passadeira. Ele vem 2 tapetinhos. Os tapetinhos ficaram medindo 65 por 35, tá? Então ele tem 65 por 35. Todos com o mesmo bico, mesma tonalidade, tá? Bonitinho, lindinho. Eu amei fazer. Foi a primeira vez que eu fiz o joguinho Sara. Eu ainda não tinha feito. Lembrando que o joguinho Sara, o original, não é esse bico, tá? Que é o joguinho polêmico da Sara. Todo mundo fala, né, dos tapetinhos. Ele não tem esse bico, tá? Ele é diferente. Porém, eu quis fazer um biquinho assim, redondinho. Não sou muito fã de fazer picô. Faço, mas não sou muito fã. E temos a passadeira. Gente, a minha passadeira, ela ficou medindo, deixa eu ver se eu venho um pouquinho mais pra trás pra tentar mostrar. Acho que não vou nem conseguir porque ela ficou com 1,20 m. Ela ficou com 1,20 m. Mas depois eu venho trazendo o raio-x da peça pra vocês com ela aberta, tá? Ela aberta bem bonitinha pra vocês conseguirem ver. Não sei se a passadeira eu consigo abrir com a minha bancada, ela é pequena, mas a gente tenta. E esse joguinho mesmo de passadeira foi a única coisa que eu consegui produzir essa semana. Olha só, que ironia, né? A gente vê aqueles vlogs onde a pessoa vem com aquele monte de peça na mão, falando que confeccionou durante a semana, 10 jogos de banheiro. E eu venho aqui pra vocês trazer que eu só consegui confeccionar um jogo de passadeira. E aí? Pra mim, tá pouco? Sim, realmente é pouco. Porque esse jogo de passadeira eu vou vender a R$120. Então, pra mim, é só R$120 na semana. Mas lembrando que eu trabalho muito mais por encomendas, então tem as encomendas nesse meio termo. Tem algumas prontas entregas que eu já vendi, tá? Porque como eu trabalho por encomenda, entre uma encomenda ou outra, eu vou fazendo os meus a pronta entrega. Conforme eu vou fazendo os meus a pronta entrega, eu vou lixando, eu não vou divulgando. Eu deixo pra divulgar quando eu tenho uma quantidade boa de tapete e eu começo a divulgar. E nisso eu vou vendendo durante as semanas. Então a semana que eu não tenho, que eu tô com encomenda, só fazendo encomenda, as minhas prontas entregas já estão prontas aqui. E eu só vou divulgando elas. É a minha realidade, tá? É a minha realidade. Por isso que a gente fala, às vezes, não se compare com a realidade do outro, né? Porque essa é a minha realidade. Talvez a realidade de vocês seja em fazer as prontas entregas e ter que divulgar elas e muito. Por quê? Porque vocês precisam vender. Tava arrumando aqui, gente, os cabelos. Vocês precisam vender, né? Vocês trabalham somente com pronta entrega. Quem trabalha somente com pronta entrega, elas precisam vender as prontas entregas. E para isso, elas precisam sim ser produtivas durante a semana. Não adianta eu fazer somente um jogo de passadeira na semana e achar que eu vou ganhar um salário mínimo por mês. Eu não vou. Tá? É por isso que a gente fala que cada crocheteira tem a sua realidade. Eu trabalho por encomenda. Então eu já entreguei as minhas encomendas da semana. Raramente eu faço, gente, muito vídeo das minhas encomendas, porque às vezes não dá tempo. Eu preciso entregar minhas encomendas e eu preciso gravar, eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa. Vai começar os barulhentos. Toda vez. Não vou cortar. Todas as vezes, gente, que eu pego pra gravar, tem um barulhento. Então, entre uma pronta entrega, entre uma encomenda e outra, é onde eu faço as minhas prontas entregas. Então, eu não tenho aquela quantidade grande de pronta entrega, tá? Eu não tenho. E as encomendas, muitas das vezes, na correria do dia a dia, eu não consigo filmar pra vocês verem. Eu não consigo gravar. Por quê? Porque eu já faço, eu tenho que entregar, eu tenho minha filha, eu tenho terapias da minha filha a semana inteira. Pra quem não sabe, eu sou uma mãe atípica. Quem não sabe vai ficar sabendo agora. Eu sou uma mãe atípica. A minha filha, ela... Como que eu vou tentar explicar um pouquinho sobre ela? Olha só, o vídeo era sobre produção, hein, gente? Mas é só um breve parênteses, só pra gente poder dar continuidade pra vocês entenderem a minha rotina. A minha filha teve meningite quando nasceu, né? Meningite neonatal, que eles costumam dizer, aos 18 dias de vida. Então, ficaram as sequelas. Então, a minha filha não anda, a minha filha não enxerga e a minha filha não fala. Então, ela depende de mim 24 horas do dia dela. Vocês sempre vão escutar um barulhinho, não sei se dá pra vocês ouvirem, mas um barulhinho, ou uma galinha pintadinha no fundo, porque ela tá sempre ali.
E então a minha rotina com a minha filha é a semana inteira de terapias. Ela faz hidroterapia, ela faz ecoterapia, ela faz fisioterapias. Então eu tô sempre na correria da semana. Tem dia mesmo, a minha quarta-feira é uma quarta-feira completamente corrida, que eu saio de casa às 11h30, só vou chegar mais tarde. E às vezes você cansa, né? Então, às vezes eu nem pego no crochê. Então, quer dizer, a minha rotina de produção é meia corrida, né? Então, às vezes eu sento e realmente eu sento, faço 10, 15 minutos, eu levanto, eu tenho que fazer alguma coisa. Depois eu sento de novo, vou lá. Então, eu nunca consigo realmente produzir muitas quantidades num dia. O que eu consigo fazer num dia, se eu tirar pra fazer, são algumas bases. Mas não são as bases inteiras, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é a base que eu consigo fazer. Geralmente a gente fala base. Quando a gente fala base, a gente tá falando desse meio aqui, tá vendo? Ó? Esse meio inteiro, tá? Por mais que muitas pessoas falam que base é só esse aqui, isso não é uma base inteira, tá? Se você for pesquisarem aqui no YouTube, base para tapete, eles vão te mostrar sempre a base, deixa eu ver, ou no cru, mas sempre uma base inteira, tá? Eles não vão te mostrar somente essa parte, né? Geralmente é sempre o inteiro. Então, se eu pegar um dia pra fazer, eu consigo fazer essa parte aqui, ó. Aí eu consigo fazer bastante. Eu consigo fazer, então eu tenho até pronta. Eu tenho pronta desse mesmo modelo, né? No lilás. Eu fiz uma base de lacinho, mas de tapete avulso. Tô terminando um tapete avulso também na base de lacinho lilás. Eu fiz também desse modelo um azul. Então, quer dizer, essa parte aqui, se eu pegar pra fazer, realmente eu faço várias no mesmo dia. Flor, que é uma coisa mais rápida, então eu consigo fazer várias flores. Mas pra mim fazer um tapetinho desse, que muitas crocheteiras conseguem fazer até 10 num dia, porque ele é muito rápido, gente, ele é muito rápido. Façam que ele é muito rápido e econômico. Eu tinha tirado o peso dele, mas eu vou deixar pra mostrar pra vocês no raio-x a peça depois. Eu acho que ele ficou com 200 gramas. Acho que 200 gramas. Eu sei que o jogo inteiro ficou com 800 e poucas gramas. Não chegou nem a 900 gramas, o jogo todo. Pra vocês verem como que ele é bem econômico. Com menos de 1 kg de barbante, vocês fazem um jogo de passadeira. E no tamanho padrão, que é pelo menos 1,20 m, para algumas cozinhas menores. Apesar que o meu jogo de passadeira, ele tem 1,50 m. A minha passadeira maior, geralmente, ela fica com 1,50 m. 1,48 m, mas sempre na faixa do 1,50 m. Mas, enfim, eu não consigo ser tão produtiva. Então, isso às vezes é ruim, por quê? Porque eu preciso postar, eu tô tentando crescer o meu canal no YouTube, eu tô tentando crescer os meus outros perfis e a gente não consegue postar tanto. Então, às vezes eu tenho uma encomenda, de repente eu começo até a mostrar que eu tô começando a fazer aquela encomenda, mas na hora de postar ela pronta não dá tempo. Por quê? Porque eu preciso terminar de entregar pra cliente e não deu pra fazer o vídeo. Mas eu vou tentar ser um pouquinho mais pontual e mostrar pra vocês os detalhes realmente de uma vida de uma crocheteira. Eu tirei esse tempinho agora pra gravar pra vocês, muito rápido, muito curto, pra ver se eu consigo pelo menos postar pra vocês um vídeo por dia, né, que pra mim já é muito difícil. Por mais que vocês falem assim, ah, mas é só 20 minutos, quem é mãe e mãe atípica sabe que 20 minutos do nosso tempo é precioso. É 20 minutos que você às vezes tem que fazer uma correria pra fazer alguma coisa. Mas eu tirei esse tempinho pra poder gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês que vocês não precisam ser tão produtivas, que vocês não têm que se comparar com ninguém. Se realmente, claro, se vocês querem fazer o salário de vocês mensal, vocês precisam ter uma rotina, um horário, mas vão com calma, não se cobrem, tá? Porque senão o esforço causa dor. Porque vocês vão sentir desconforto na coluna, vão sentir desconforto no pulso, muitas vezes no pescoço, porque a gente fica arcada. Não adianta, gente. Eu sei que não, mas eu crocheta. Não, você não crocheta assim. Não, a gente abaixa. É padrão. Eu vejo muitas crocheteiras, tá? Aqui, ó, encostadinha aqui na cadeira, aqui, ó, mas ó, o pescocinho aqui, ó, tá pra baixo. Raramente ela consegue levantar a mão aqui em cima pra crochetar na altura dos olhos, pra deixar o pescoço reto. Não consegue, é muito difícil. Então isso ocasionando assim dores aqui no pescoço, dor no ombro, né? As nossas costas, o nosso pulso, porque a gente fica o tempo todo ocasionando dores. Eu sei que às vezes eu falo assim, ah, mas
fulana não tem dor. Tem sim. Pode ser que hoje, com a prática, ela não sente tanto mais desconforto por conta da leveza da mão. Mas uma hora vai doer. Infelizmente, uma hora vai doer. Eu falo porque eu tenho 38 anos e a dor veio. Eu falo que quando eu tinha 20, eu não senti o que eu sinto hoje. Então, é claro que vai vir. Então, para evitar que ela venha, a gente precisa ter uma rotina. E uma rotina boa. Uma cadeira confortável para poder crochetar. Uma poltrona. Gente, eu não crocheto nessa cadeira, tá? Não. Eu venho aqui para gravar vídeo para vocês, mas eu não crocheto aqui. Meu lugarzinho de crochetar é no meu sofazinho, no meu cantinho ali, tá me olhando ali. O meu cantinho no meu sofá já fica o meu tapete do lado, o meu cone, tá? De barbante. Eu fico ali. E eu fico toda torta. Toda torta ali sentada. Então, quer dizer, é o meu conforto, mas é onde eu me sinto produtiva. Então, não se cobrem, tá? Muitas das vezes, como eu disse pra vocês, essa pilha, né? Que se vocês olhassem aqui a minha pilha, ela tem um par de suplá, ela tem dois tapetes espirais, um tapete de coração, um jogo de passadeira, mais 2 tapetes espiral e um jogo de banheiro. Olha o tamanho dessa pilha, vou mostrar de novo pra vocês verem. Imagina, olha isso aqui. E é isso aqui que muitas das vezes as crocheteiras vêm mostrar pra vocês. Olha o que eu produzi durante a semana. E muitas conseguem? Sim, muitas conseguem produzir tudo isso aqui durante a semana. Porque muitas já adiantaram as bases, como eu disse pra vocês. Muitas param de 5 a 6 horas como eu vou dizer pra vocês? Ó, tentando falar difícil, né? Patrícia. Sem parar, né? Sem ter que levantar. Elas param 3, 4, 5 horas sentadas e elas não levantam. A aguinha tá do lado, o café tá do lado e ali vai. Então elas vão conseguir produzir sim isso aqui na semana. Até mais. Mas infelizmente não é a realidade de muitas mulheres. Muitas ainda não largaram o CLT. Muitas ainda estão trabalhando, né? Muitas trabalham fora. E o crochê é uma segunda renda. E para quem é a segunda renda, ela não vai conseguir produzir tanto. Por quê? Porque ela precisa sair para trabalhar, tá? Então não se cobrem se vocês só conseguirem, como eu, produzir só um jogo de passadeira na semana. Não se cobrem. Patrícia, mas você só vendeu esse jogo? Vai vender só esse jogo de passadeira na semana? Não! Porque eu já vendi outras prontas entregas. Vocês estão entendendo? Eu já vendi outras prontas entregas. Eu já entreguei as minhas encomendas do mês. Né? Nós estamos no metade, um pouquinho além da metade do mês de agosto. O mês de agosto não é um mês muito bom para vendas. É um mês um pouquinho complicado. Mas eu já vendi as minhas encomendas. Eu já vendi algumas prontas entregas, né? Eu já entreguei as minhas encomendas e já vendi algumas prontas entregas. E estou só esperando o barbante chegar para fazer mais uma encomenda. Então, nesse tempinho que eu tô esperando meu barbante chegar, o que eu tô fazendo? Mais prontas entregas. Vou divulgar essa semana? Talvez não, porque talvez eu deixe para divulgar somente na próxima, finalzinho de mês, começo de mês, porque aqui muitas pessoas recebem no dia 30. Então, às vezes a gente deixa para dar uma divulgadinha um pouquinho mais. Quem paga no cartão, o cartão geralmente, a gente como o cartão vira, né? O cartão vira mais ou menos nessas datas, quase próximo do dia 30, começo do mês, para quem vai pagar no cartão. Então, não se cobrem, tá? A minha produção da semana foi somente um jogo de passadeira. Hoje é sexta-feira e eu tô muito feliz por ter feito uma pronta entrega de passadeira, tá? Só não tô mais feliz porque eu não vou divulgar ela ainda, né? Eu vou deixar para divulgar ela só na próxima semana, junto com as outras prontas entregas. Né? Porque eu já fiz divulgação essa semana, eu já vendi as peças que eu tinha e agora eu só vou divulgar as outras. Não se cobrem, tá? Vão no tempo de vocês. Quando a gente fala que vocês precisam de uma rotina, não é porque, mas ninguém tá na minha pele. Realmente ninguém tá na sua pele. Só você sabe o que você passa, só você sabe o horário que você acorda, só você sabe o horário que você vai dormir. Tá? Só você sabe a sua rotina da vida, a sua rotina diária e ninguém mais sabe, né? Então, o que eu posso dizer pra vocês? Somente não desistam se vocês não conseguirem produzir tanto como outras crocheteiras produzem. Tá tudo bem, tá? Na próxima semana você vai conseguir.
vai se organizar melhor. Faça um plano de planejamento, Gente, eu passei uma... Olha, eu não vou deixar essa história pra depois, né? Eu vou deixar essa história pra depois saber como eu aprendi a me planejar às vezes. Ainda luto um pouquinho, mas como que é o correto planejamento vai ficar para um próximo vídeo. Mas não se cobrem, tá? Não se cobrem. Se vocês conseguirem ser produtivas essa semana, parabéns. Se você não conseguiu ser tão produtiva, parabéns também, tá? Agradeça sempre a Deus pelo pouco ou pelo muito. Quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe. Então hoje eu sou grata a Deus porque eu consegui vender as minhas encomendas que eu tinha, né? Já consegui entregar. Eu sou grata a Deus porque eu consegui vender algumas prontas entregas que eu tinha aqui no meu ateliê. E eu sou grata a Deus porque eu só consegui fazer um jogo de passadeira essa semana. E a gente vai agradecendo a Deus e Deus vai sempre dando mais, tá? Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos a gente recebe. Então seja grata em tudo, tudo. E se você não conseguiu ser produtivo essa semana, se Deus quiser, na próxima semana você vai conseguir. E se não conseguir também, agradeça a Deus. Deus sabe de todas as coisas. E não desista, tá? Hoje você produziu um jogo de passadeira. Amanhã você produzir 2. E assim você vai conseguir ter o seu estoque ou as suas vendas. Porque eu costumo dizer que não adianta a gente se cobrar tanto em fazer tanto na semana se a gente não tiver vendas. Então vamos estudar um pouquinho sobre vendas, sobre marketing, sobre postagem, sobre tudo. E principalmente agradecer a cada dia por ter conseguido fazer um pouquinho a mais que ontem. Porque o ontem já foi, o hoje é agora e o amanhã a gente não sabe se virar. Beijo pra vocês, obrigada por ter ficado esse tempo comigo. Meus vídeos ainda estão longos e curtos ao mesmo tempo, mas eu vou tentar ao máximo trazer mais vídeos pra vocês, com mais dicas, com mais produções. Gente, eu amo fazer isso, de verdade, eu amo trabalhar com edição, eu amo trabalhar com visual. Ainda sou um pouquinho envergonhada, não parece, mas eu sou. Eu ainda não consigo gravar muito em público, eu não consigo gravar se meu esposo estiver em casa, eu não consigo. Eu ainda travo um pouquinho, porque realmente é estranho você estar falando, entre aspas, com você mesmo, quando você tá gravando. É muito diferente. E ainda sinto um pouquinho de vergonha, sim. Mas eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês durante a semana, pelo menos um vídeo por dia, mais longo. Nos meus shorts eu geralmente faço uns vídeos mais curtos, mostrando uma peça ou outra. Pra quem não sabe, eu também tenho um perfil no TikTok, também tenho um perfil no Instagram, também tenho um perfil no Quai. No TikTok, no Instagram, Paty Souza Crochê. A minha foto é a mesma foto em todas as minhas redes sociais, então vocês me procurem, me sigam lá também. Lá geralmente eu posto até um pouquinho mais, porque são vídeos mais curtos, então a gente consegue postar um pouquinho mais. Lá também tem dicas, aqui também, lá também tem as peças, aqui também. E a gente vai devagarinho conseguindo alcançar os objetivos e mostrar pra vocês a vida real de uma crocheteira, dona de casa e mãe atípica. Beijo e até a próxima.